Juízes, um relato incrível sobre a redenção e o perigo de uma aliança quebrada com Deus. No terceiro ano de Joaquim, Israel estava sob o jugo opressivo dos midianitas, que invadiam a terra, saqueando safras e aterrorizando o povo. Entre os habitantes de Ofra, um homem comum chamado Gideão se encontrava no coração da tribulação. Ele era o menor da sua família, pertencente a um clã insignificante, e sua vida era marcada pelo medo e pela escassez. Em um tempo em que muitos se afastavam de Yahvé, buscando consolo em ídolos, Gideão se viu colhendo migalhas de trigo no lagar, tentando se esconder dos olhares vorazes dos inimigos. Na calada da noite, enquanto o cheiro de medo pairava no ar, um mensageiro do Senhor apareceu a ele. "O Senhor é contigo, homem valente." Os olhos de Gideão se arregalaram, e sua incredulidade ecoou em sua voz. "Como posso eu libertar Israel? Minha família é a mais pobre, e eu sou o menor." Ele lutava dentro de si, preso entre a timidez e um chamado que parecia muito além de suas capacidades. Esse desafio era mais do que uma simples missão, era um ato de ruptura. O anjo do Senhor ordenou que Gideão destruísse o altar de Baal, que havia sido erguido em sua própria casa. O fardo da responsabilidade pesava sobre ele como um manto. Na calada da noite, temeroso, mas determinado, Gideão tomou uma decisão. Com mãos trêmulas, ele cumpriu a ordem divina, mas somente sob a sombra da escuridão, para que ninguém pudesse ver. Ao amanhecer, o clamor dos moradores de Ofra ressoou. Quem fez isso? O medo e as acusações se espalharam, refletindo a luta interior de Gideão entre a fé em aquele que o chamou e a pressão dos que o rodeavam. Ao ver a indignação dos seus compatriotas, Gideão, agora consumido pela dúvida, buscou confirmação de Deus. Ele pediu um sinal usando um velo de lã, e Deus, em sua misericórdia, lhe deu esse sinal claro. Mas Gideão ainda se enfiou em um dilema, perguntando-se se seria a força numérica ou a presença de Deus que garantiria a vitória. Então, finalmente, Gideão reuniu um exército, mas Deus havia algo diferente em mente. O Senhor o instruiu a reduzir seus soldados a apenas 300. "Com esses homens, eu salvarei Israel", revelou Deus, mostrando que a vitória não viria da força, mas da sua própria mão poderosa. Os receios de Gideão ressurgiram, uma sombra persiste em sua alma, mas a determinação começava a brotar. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O clímax da história se aproximava, e a expectativa se tornava intensa, assim como o clamor por uma intervenção divina. O medo de Gideão se misturava à crescente coragem, à medida que ele se preparava para enfrentar uma batalha que poderia mudar não apenas sua vida, mas salvações eternas para toda uma nação. Como responderá ao chamado de Deus em meio a trevas, mesmo sem ver o caminho? A luz do plano de Deus estava prestes a brilhar, e todos aguardavam ansiosamente por resolução. E aconteceu que, na noite que precedeu a batalha, a mão do Senhor estava sobre Gideão de forma poderosa. Enquanto os 300 homens se preparavam em silêncio, o som do vento soprava entre as árvores, como um sussurro divino trazendo uma promissora expectativa. Gideão, atormentado pelo temor, se afastou de seu acampamento e, em seu coração, buscava um sinal de que a presença de Deus estaria com ele. O Senhor, conhecendo a fraqueza de seu servo, proporcionou um ato de fé. Ele disse a Gideão: "Levanta-te, e desce ao acampamento dos midianitas, porque eu os entregarei em tuas mãos. Se temes descer, desce com teu servo Purá." A espada de Gideão poderia estar embainhada, mas o peso da responsabilidade estava prestes a se fazer sentir. Aproximando-se do acampamento, Gideão ouviu em meio ao silêncio da noite um homem descrever um sonho, um presságio de derrota para os midianitas. "Eis que um pão de cevada rolou pelo acampamento dos midianitas", dizia ele, "e chegou à tenda, e a feriu, e ela caiu,
e a virou de cabeça para baixo, e a tenda foi consumida. A interpretação que o amigo midianita fez desse sonho trouxe um pavor sobre eles, pois acreditavam que a espada de Gideão, a espada de Deus, os derrotaria. Ao ouvir isso, a coragem se acendeu no coração de Gideão como uma chama indomável. Ele prostrou-se ao Senhor, reconhecendo o poder e a soberania de Deus sobre todas as situações. Levantando-se, ele retornou ao seu povo e, cheio de fervor, disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas em nossas mãos. A adrenalina corria nas veias de seus homens, que se preparavam agora para a batalha. Gideão, cercado por uma fé renovada, organizou seu exército de maneira a garantir que o povo encontrasse a força e a esperança onde antes havia apenas medo. Ele distribuiu suas inusitadas armas aos soldados, trombetas nas mãos de cada homem, tochas escondidas dentro de vasos. Quando eu tocar a trombeta, instruiu ele, vós fareis o mesmo ao redor de todo o acampamento e direis, pela espada do Senhor e de Gideão. Ao chegar a hora marcada, Gideão ordenou que seu povo simulasse um ataque. Ao toque das trombetas, a escuridão foi iluminada por um clarão de luzes e vozes. Os midianitas, tomados pelo pânico, acreditaram que um grande exército os cercava, e criaram confusão no meio deles, ferindo uns aos outros. A batalha não era apenas contra carne e sangue, mas espiritual, a luta entre o bem e o mal, onde Deus lutava à frente de seu povo. O grande Eu Sou havia se movido em favor de Gideão, mostrando que em nossa fraqueza, sua força se aperfeiçoa. E, assim, os midianitas fugiram, abandonando suas tendas, e o medo que havia assolado Israel se transformou em um cântico de vitória. Entretanto, em meio à celebração, um eco de dúvida ressoava no coração de Gideão. Ele havia vencido, mas a guerra interna ainda não havia terminado. As tensões aumentaram, e o retorno de suas vitórias poderia trazer novos desafios. Ao se deparar com novos inimigos, a pergunta inquietante pairava em sua mente: até onde irá o plano de Deus para nós? Nesse momento tão delicado, um novo mistério se revelava. A sombra da dúvida estava prestes a se dissipar, pois o Senhor tinha mais em seu plano, e Gideão precisava estar pronto. A história de libertação estava apenas começando, e a verdadeira batalha pela fé havia apenas se intensificado. O que mais o Senhor estava prestes a revelar a seu servo em meio a essas experiências violentas? Ansvers, como sempre, estariam no caminho da obediência e da revelação. Na alvorada do dia seguinte, após a resplandecente vitória de Gideão sobre os midianitas, a atmosfera em Israel estava carregada com um misto de júbilo e incerteza. O povo clamava pelas bênçãos de Deus, celebrando a libertação e entoando canções de gratidão. Mas em meio às festividades, a mente de Gideão continuava a vagar por labirintos de questionamentos. E agora, Senhor, o que faremos? Ele sussurrou, contemplando a vastidão de sua responsabilidade. O Senhor não havia apenas dado a vitória, mas também um propósito, um novo chamado para guiar seu povo em uma terra onde a fidelidade precisava ser restabelecida. Em meio à agitação, Gideão reuniu seus homens e fez um anúncio: vós que sois a força do Israel, ouvi a palavra do Senhor. Continuaremos a batalhar, não apenas com espadas, mas com a obediência às suas ordenanças. Precisamos nos afastar dos ídolos que nos mancharam e renovar nossa aliança com o grande Eu Sou. A resposta do povo foi fervorosa, mas no cerne de seu entusiasmo um temor escondido inquietava-se. As lembranças do cativeiro midianita ainda ressoavam em suas mentes, embora os midianitas tivessem sido derrotados, os inimigos se reuniam ao redor. Amalequitas e outros povos hostis começavam a formar uma aliança. Certa manhã, enquanto os líderes de Israel se congregavam ao redor de Gideão, um homem se aproximou, com um olhar tenso e frágil esperança. Era Jeter, o filho mais velho de Gideão. Pai, começou com a voz hesitante, o Senhor nos disse que devemos agora destruir os altares de Baal, mas e se isso provocar a ira dos povos vizinhos? Gideão olhou nos olhos de seu filho e viu a dúvida refletida. A coragem não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de dar um passo à frente apesar dele, respondeu Gideão, buscando encorajar seu filho. Se Deus for por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. E assim, à luz da manhã, Gideão liderou uma missão audaciosa.
Um grupo de homens fiéis acompanhou-o na destruição dos altares de Baal. Com o machado em mãos e a determinação nas veias, Gideão, em nome do Senhor, lavrou novos testemunhos de fé na terra de Israel, parte por parte, destruição por destruição. No entanto, ao amanhecer do dia seguinte, o pavor tomou conta do povo. Ao ver os altares destroçados, os líderes dos amalequitas e dos outros povos se uniram, furiosos. Um clamor de retaliação se levantou, e em poucos dias as margens dos seus campos estavam repletas de guerreiros. Gideão deve ser punido, gritaram. Ao se reunirem, eles formaram uma poderosa coalizão contra Israel, e a paz que havia florescido rapidamente se desfez como fumaça. Quando as notícias da aliança dos inimigos chegaram a Gideão, um peso esmagador desceu sobre ele. As promessas de Deus eram verdadeiras, mas como contornar a crescente tempestade? Ele, que teve a coragem de enfrentar os midianitas, agora lutava contra a incerteza de sua própria liderança. Em meio a esta crise, Gideão se estabeleceu em oração. Ele clamou: Senhor, os inimigos se aproximam e os corações se abalam. Mostra-me o que deves fazer para guiar teu povo na verdade. O silêncio de Deus era ensurdecedor, mas não tardava que o Senhor se revelasse. Na profundidade da noite, um novo sonho invadiu a mente de Gideão. Uma voz sussurrou entre as sombras: Eu estarei contigo, Gideão. Meu plano ainda não foi consumado. O que você teme é a porta para a verdadeira vitória. Com essa nova visão, Gideão sentiu uma nova unção inundá-lo. Mas a questão ainda pairava no ar como um denso nevoeiro. O que Deus estava prestes a fazer em meio à emergência e ao desespero? O papel de Gideão estava prestes a se expandir, e com ele, o desdobramento do propósito divino que revelaria que a real luta estava apenas começando. Na alvorada de um novo dia, as nuvens escuras se acumulavam sobre Israel. Já não era apenas o clamor dos inimigos que ecoava pela terra, mas também a incerteza crescente nos corações do povo. Gideão, agora mais resoluto, ergueu os olhos para o céu, em busca de um sinal, um claro direcionamento do Senhor. A voz que ouvirá na noite anterior pulsava em sua mente como um lembrete constante do poder divino. Que devo fazer, Senhor? Sua súplica subia aos céus como incenso, enquanto novos desafios se apresentavam no horizonte. Os amalequitas, junto com os midianitas e outros povos, já se haviam organizado e marchavam em direção a Israel com uma determinação feroz. O exército inimigo, numeroso como um bando de gafanhotos, carregava a fama de ser imbatível. Então, no crepúsculo da manhã, Gideão reuniu os líderes e soldados, cada um com os olhos fixos em seu juiz, que olhava por cima do vale de muitos guerreiros. Homens de Israel, começou, sua voz ecoando com um tom de autoridade e fé, jamais devemos esquecer que não lutamos com nossas próprias forças, mas pelo poder do Deus de nossas gerações. Ele nos prometeu que estaria conosco. Um murmúrio de esperança se espalhou entre os homens, mas o temor ainda assombrava o coração de muitos. Gideão, percebendo a hesitação, relembrou-lhes o que Deus havia feito. Vejam como as águas do Mar Vermelho se abriram. Como as muralhas de Jericó ruíram diante de sua palavra. O Senhor não abandonou seu povo, e agora, ele nos convocou para lutar. Com o fervor do espírito despertado, Gideão se lembrou da orientação que receberá: é chegada a hora de reunir os que estão dispostos e clamar ao Senhor por ajuda. Preparai-vos para a batalha. Enquanto os soldados se preparavam, um pensamento súbito surgiu na mente de Gideão. Senhor, como poderei distinguir teus escolhidos dentre aqueles que estão aqui hoje? Ele se lembrou da antiga promessa de Deus a Abraão, que os seus descendentes seriam como as estrelas do céu em número, e buscou um sinal. E assim, Gideão se colocou novamente em oração e pediu ao Senhor um teste: se tu realmente és por nós, peço que a lã que colocarei à porta da minha tenda, pela manhã, esteja molhada de orvalho, enquanto todo o chão permaneça seco. Ao amanhecer, ele encontrou a lã ensopada enquanto o solo ao redor permanecia seco. Uma alegria misturada com incredulidade inundou seu coração. Mas, para ter certeza, ele fez uma segunda oração, pedindo que, na manhã seguinte, a lã estivesse seca e o chão todo molhado. Quando acordou, encontrou tudo exatamente como o pedirá. Certamente o Senhor está conosco, exclamou,
cheio de fé renovada. Sentindo o poder de Deus em sua vida e missão, Gideão convocou seus homens, reunindo um exército ao seu lado. Porém, em meio à crescente expectativa de vitória, o medo desferia seus ataques. Alguns de seus soldados manifestavam apreensão nas faces e passos vacilantes. E então, o Senhor falou ao coração de Gideão novamente: o povo é demasiado grande para que eu entregue os midianitas nas suas mãos, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: minha mão me livrou. Então, de acordo com a ordem divina, Gideão proclamou: se alguém tem medo ou está apavorado, que se retire. E, assombrosamente, 22.000 homens se afastaram, deixando apenas 10.000. Mas o Senhor ainda não estava satisfeito. Há ainda muitos, disse Deus a Gideão. Leva-os até a água, e ali eu os separarei. O teste realizado à beira do riacho revelou uma escolha divina. Aqueles que lamberam a água com a língua, como o cão, foram selecionados. Apenas 300 homens permaneceram, escolhidos pelo Senhor. Agora, Gideão olhava para os poucos que lhe restavam. Questionamentos de insegurança pairavam sobre ele, mas a certeza da presença divina lhe infundia coragem. Assim, armado não apenas com espadas, mas com chifres e tochas em jarros, ele estava prestes a embarcar em uma batalha como nenhuma outra. O que seguiria era um desdobramento glorioso do plano soberano de Deus, uma vitória que revelaria ao povo que a fé, mais do que o número, venceria a batalha. No entanto, a pergunta permanecia: como, com tamanha desvantagem, poderia ele triunfar? Em sua mente, uma única verdade fervilhava: o Senhor é quem luta por nós. E a vitória estava ao alcance, pois a história de Israel estava prestes a ser radicalmente transformada. Na calada da noite, enquanto as estrelas brilhavam no céu profundo, Gideão e seus 300 guerreiros se preparavam para o que seria uma das maiores batalhas da história de Israel. O murmúrio do acampamento inimigo ecoava à distância, como um trovão indesejado prestes a estourar. A ansiedade nos corações dos valentes escolhidos era palpável, a coragem deles se assentava apenas na súplica ao Deus que havia os escolhido. Levante-se, levantem-se, sussurrou Gideão, reunindo seus homens sob a luz fraca das lamparinas. O eco da voz serena trouxe um cumprimento divino àqueles que estavam prontos para enfrentar o impossível. O Senhor é nosso estandarte, e sua palavra não falha. Este é o dia que ele fez. Nós devemos nos alegrar e nos regozijar. Ele dividiu os homens em 3 grupos e entregou a cada um deles uma tocha oculta em um jarro e um chifre. Quando eu der o sinal, que todos gritem, pela espada do Senhor e de Gideão, instruiu ele, sua voz firme e cheia da determinação recebida do alto. Em meio à escuridão e ao silêncio, os valentes rodearam o arraial inimigo, os olhos fitos nas estrelas como se buscassem confirmação do plano divino. A expectativa fervia em seus peitos, o ar quente da noite carregava um aroma de guerra e de fervor. Finalmente, ao soar da meia-noite, quando o manto da escuridão parecia ser pesado demais, Gideão ergueu sua lâmpada. Agora, gritou ele, quebrando o silêncio. Com a voz de um leão, cada um dos 300 homens fez soar o chifre, e os jarros se estilhaçaram. A luz das tochas se espalhou, ofuscando a noite, criando um caos de fogo e som. O Senhor e Gideão rugiam, a ressonância reverberava nas montanhas e colinas, como um eco divino. O exército midianita, pego de surpresa, despertou em um pânico absoluto. O inimigo tomou suas armas sem saber se enfrentar os seres humanos ou a mão invisível do Senhor. O temor assolou suas almas numa batalha que não esperavam enfrentar. Confusão se espalhou pelo acampamento inimigo, e os gritos se converteram em desespero. Em suas tentativas de fuga, uns feriram os outros, e a gritaria ecoou como uma sinfonia aterradora. Os filisteus, amalequitas e midianitas se tornaram inimigos entre si, enquanto Israel observava a manifestação do poder de Deus. Gideão percebeu que, acima das armas, existia uma batalha maior sendo travada, uma guerra espiritual onde a fé apresentava-se como uma poderosa lanterna, guiando os destemidos para a vitória. O Senhor nos entregou a vitória, ele bradou, a glória de Deus preenchendo seus lábios. À medida que o dia clareava, a confusão do acampamento inimigo se desvanecia, e Gideão convocou os israelitas a juntarem-se à luta.
A estratégia de seu Deus revelava-se perfeita: menos homens, mais fé. E assim, as forças da opressão foram derrotadas, e a vitória pertenceu ao Senhor. Após a batalha, quando o povo de Israel se reuniu, celebrando a libertação providencial, um sentimento de gratidão misturado com reverência dominou o acampamento vitorioso. Mas, na mente de Gideão, uma nova interrogação começou a ferver. O que fazer com a vitória? Como honrar o Senhor por sua mão poderosa? Enquanto ele pensava, uma voz sussurrou em seu espírito, recordando que o Senhor lhe havia falado sobre sua nobre linhagem e o futuro de Israel. Ó Gideão, sou a voz, tua missão ainda não terminou. A verdadeira batalha é a que se trava nos corações, e eu tenho um novo caminho para mostrar a você. E assim, a sombra da próxima jornada começou a se formar sobre o horizonte. A promessa do Senhor pairava no ar, como um perfume divino na atmosfera. O futuro de um povo dependia de um juízo entre a justiça e a misericórdia. O que será que o Senhor tem reservado para nós? Pensou Gideão. O mistério ainda pairava no ar, e a história ainda não revelada de Israel estava prestes a se desdobrar na luz da bênção e da fidelidade de Deus. Enquanto a luz do novo dia começava a romper o horizonte, um silêncio reverente se instalou sobre o acampamento de Israel. Os homens, ainda atordoados pela vitória outrora impensável, se reuniam ao redor de Gideão, que estava em profunda contemplação. Ele elevou seus olhos ao céu, rogando ao Senhor por orientação, e sentiu o peso da nova responsabilidade que recaía sobre seus ombros. A vitória não era apenas uma conquista militar, era uma oportunidade para guiar seu povo de volta ao coração de Deus. Logo, um dos guerreiros, Abiezer, aproximou-se de Gideão, a inquietação em seu olhar. "O comandante", começou ele timidamente, "o que faremos agora? Os midianitas foram derrotados, mas o que resta é um povo que precisa de direção, um povo que precisa de um Deus a quem seguir." Gideão refletiu sobre as palavras de seu compatriota e, em seu íntimo, soube que a verdadeira batalha estava agora se desdobrando. "Precisamos construir um altar ao Senhor", respondeu ele, sua voz infundida de convicção. "Devemos reconhecer a sua mão poderosa nesta vitória e buscar sua orientação para os dias vindouros." Assim que foram realizadas as devidas celebrações, Gideão, com seus homens, levantou um altar no vale e ofereceu sacrifícios ao Senhor. As chamas do fogo acenderam com as orações e louvores do povo, elevando-se como um incenso suave diante de Deus. Porém, mesmo nas melhores intenções, uma sombra começou a se formar em meio à alegria, um lembrete que o Senhor havia deixado em seu coração. Naquela mesma noite, enquanto as tribos se acomodavam, uma inquietação maior começou a surgir. Em seus sonhos, Gideão viu uma figura sombria que se movia entre as sombras. Um espírito de dúvida e medo visitava seu espírito, trazendo consigo palavras de destruição. "Os israelitas se apagarão do que são e se esquecerão de mim", sussurrou a voz, reverberando como um eco sombrio. Acordando em sobressalto, Gideão se sentou e lançou um olhar cuidadoso ao redor. O acampamento ainda estava tranquilo, mas os ecos do aviso divino não se dissipavam. Ele sabia que o próximo passo exigiria não apenas ação, mas sabedoria, pois o inimigo não estava apenas fora, mas também dentro do coração do povo. Reunindo os líderes das tribos no dia seguinte, Gideão desafiou-os: "Irmãos, não esqueçamos que a nossa vitória é uma bênção oferecendo a oportunidade de transformação. A verdadeira batalha é aquela que luta contra o desvio da nossa fé. Precisamos fortalecer nosso compromisso com o Senhor e não voltar a agir como fazíamos antes." Um murmúrio de aceitação ressoou entre o povo, mas um silêncio curioso precedeu as palavras de Micá, um jovem da tribo de Efraim, que levantou a voz: "Como podemos assegurar que não voltaremos a ser oprimidos? O Senhor não irá nos abandonar novamente, mas e se falharmos de novo?" As palavras de Micá pairavam no ar, provocando uma ondulação de preocupação. Gideão percebeu a urgência em suas questões. Devemos buscar a presença do Senhor em nossas vidas diárias. Antes de tomarmos qualquer decisão, precisamos consultar a vontade do Senhor. Como diz a sua palavra: "Instruído será o homem que se opõe a mim, será um homem determinado, que vive em retidão diante de mim." Gideão voltou-se para o povo, determinado a traçar um plano que não apenas defendesse Israel, mas que os levasse a uma nova era de fé. No entanto, ao pôr-se de pé,
uma nova revelação chocou seu entendimento. Lembrou-se da voz que sussurrou no seu coração anteriormente. Um chamado ressoou mais forte agora: a libertação de Israel é apenas o começo. O verdadeiro desafio é a aliança. No fundo de seu ser, compreendeu que o futuro de Israel não dependia apenas das batalhas vencidas, mas de restaurar a aliança coletiva com Deus. Ó Senhor, que plano é esse que se desdobrará diante de nós? Ponderou Gideão, sentindo a tensão do tempo se apertar à sua volta. Um novo caminho estava prestes a surgir, revelando que a libertação física era só parte da verdadeira redenção que Deus tinha reservado para o seu povo. Enquanto o sol se erguia mais alto no céu, lançando luz sobre o acampamento de Israel, a atmosfera estava carregada de expectativa. Os corações estavam ansiosos, divididos entre a gratidão pela vitória e o temor do futuro incerto. Gideão, cercado por líderes e homens valentes, sentia a urgência de suas palavras ressoando em cada alma presente. A responsabilidade de levar seu povo ainda mais longe no caminho da fé se tornava um fardo cada vez mais pesado. Hoje, devemos decidir o que realmente significa seguir ao Senhor, disse Gideão, sua voz firme. Não podemos permitir que a vitória nos faça esquecer quem nos trouxe até aqui. O Senhor é nosso Deus, e precisamos reafirmar nossa aliança com Ele. Assim, sob a luz da manhã, os líderes concordaram em buscar o Senhor com fervor. Os homens conduziram seus filhos e filhas a um tempo de consagração, buscando bênçãos e discernimento em oração. As vozes se uniram em louvor, mas no profundo de Gideão, a inquietude crescia. Os ecos da advertência que receberá naquela noite ainda reverberavam em sua mente, aumentando sua determinação. Na calada da madrugada seguinte, enquanto o povo ainda dormia, Gideão se retirou para um local solitário. Ele buscou a face do Senhor em fervente oração, clamando por sabedoria e revelação. Ó Senhor, que nossa aliança não seja apenas palavras. Que cada homem, mulher e criança em Israel lembre-se de teu nome e faça de ti seu refúgio. Mostra-nos o que está por vir, pois tememos que a vitória seja efêmera, se nos tornarmos negligentes. Enquanto orava, a nuvem da presença do Senhor começou a se formar ao seu redor, e uma visão se apresentou a ele, uma grande árvore seca, cujas folhas se desprendiam e caíam como se estivessem lamentando uma tristeza. Em seu coração, Gideão sentiu a dor da próxima apostasia que se aproximava, um aviso terrível de que o povo poderia, em breve, tornar-se como aquela árvore estéril e sem vida, se não voltassem à sua essência que era Deus. Gideão despertou com a visão ainda fresca em sua mente, sua determinação renovada. Ele voltou ao povo, agora despertando com a luz do novo dia, e compartilhou o que havia visto. Israelitas! Neste momento de vitória, não devemos perder o foco da verdadeira missão. O Senhor nos avisa que, se nos afastarmos dele, a desolação nos encontrará. Precisamos ser diligentes e obedientes às suas instruções. O medo permeou o ar e o murmúrio das vozes cresceu. Mas como podemos evitar isso? Perguntou um homem, temeroso. Como podemos clingir nosso coração à sua verdade? Gideão, percebendo a vulnerabilidade da situação, respondeu: nós devemos reverter os altares que se tornaram ídolos entre nós. Cada um de nós se comprometerá a destruir aquilo que se interpõe entre nós e a palavra do Senhor. Somente assim, manteremos nossa aliança. Pois ele diz em sua palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Esforços renovados foram iniciados, cada família em Israel começando a procurar por ídolos ocultos em sua terra, corações e lares. Gideão observava com um misto de alívio e preocupação, sabendo que a batalha contra a idolatria seria mais insidiosa do que a luta contra os midianitas. Em cada golpe que essas novas alianças sem fé fossem rompidas, um novo chamado à ação ressoaria nas mentes do povo. Com essa determinação, Gideão também se lembrou da visão do Senhor e ponderou em silêncio: ó Senhor, o teu povo se despede dos ídolos, mas o que mais precisará enfrentar? O que a aliança quebrada revelará em nosso futuro? Naquele instante, uma angústia profunda invadiu sua alma. A sentença de um desafio iminente estava a caminho uma provação que, ele temia, testaria a fidelidade da nação inteira. Gideão olhou para os céus,
orando com fervor, confiante de que no desdobrar do plano soberano de Deus, estava à espreita um novo teste de fé. Quais seriam os desígnios do Senhor para a restauração completa de seu povo? A resposta estava mais próxima do que ele poderia prever. Enquanto os primeiros raios de sol penetravam nas tendas de Israel, um eco de renovação ressoava na terra. O povo de Deus, agora acordado do torpor da idolatria, se mobilizava com um fervor que não se via há muito tempo. As vozes unidas em oração subiam como incenso diante do Senhor, formando uma oferta de graça e arrependimento. No meio dessa agitação santa, Gideão observava, seu coração pulsando com esperança, mas também com uma nuvem de ansiedade que não se dissipava. Ó Senhor, murmurava ele em seu íntimo, não deixes que o povo se desvie de ti. Que esta força não seja efêmera. Ele se lembrava da visão da árvore seca, um símbolo sombrio do que os aguardava se não persistissem na fé. Enquanto os israelitas destruíam altares dedicados a deuses estranhos, uma multidão se reunia ao redor de Gideão. O que vem a seguir? Que ordens o Senhor nos dará? Perguntavam ansiosos. O espírito de unidade crescia, mas a sombra da incerteza se desenhava ao seu redor. Naquele momento, o Senhor encontrou oportunidade para falar. Em um alvoroço de vozes, a presença divina desceu como uma brisa suave, e uma calma inusitada se estabeleceu. Gideão afirmou uma voz que parecia ecoar de todos os lugares e de nenhum ao mesmo tempo: prepara-te, pois o teste de sua fé se aproxima. Com uma preocupação crescente em seu peito, Gideão ouviu as instruções do Senhor. De agora em diante, tu deves reunir o povo e prepará-los para uma nova batalha. Esta, no entanto, não será contra os midianitas que poderiam se erguer novamente, mas contra as inclinações mais sombrias que habitam o coração do homem. Um exército de bênçãos aguarda, mas é necessário que sejam purificados e preparados. Os olhos de Gideão se arregalaram, e a tensão na atmosfera se transformou em um tremor de determinação. Senhor, como posso unir o povo para esta guerra interna? Como posso garantir que eles não voltem atrás em sua antiga vida? Sua voz tinha um tom de urgência. Chame os líderes de cada tribo, respondeu o Senhor. De cada um deles, haverá um sinal, cada um erigirá um altar ao seu Deus somente se eles decidirem seguir a sagrada justiça. Aqueles que hesitarem, serão manifestos diante de ti. Agora é o tempo de separar o puro do impuro. Gideão, tomado por um novo fervor, imediatamente convocou os líderes das 12 tribos. Entre murmúrios e receios, ele expôs as ordens do Senhor, instando-os a buscá-lo na verdade e com pureza de coração. A resposta foi mista, alguns estavam entusiasmados, enquanto outros ainda temiam o que ficaria exposto diante da luz do Senhor. Precisavam de coragem para enfrentar a verdade que se materializava. Enquanto o dia avançava, um silêncio reverente se estabeleceu, permitindo que cada líder refletisse sobre a verdadeira condição de seu coração. Os que estavam dispostos a se comprometer com o Senhor levantavam suas mãos, enquanto outros permaneciam sentados, envolvidos em suas dúvidas e medos. O desafio diante deles era imenso e, em um momento crítico, Gideão se lembrou das palavras que o Senhor havia posto em sua boca: se o meu povo se humilhar, e orar, e me buscar. Neste momento de tensão, um homem avançou à frente do povo. Era um dos líderes, cujos olhos estavam cheios de temor, mas também de determinação. Sou eu, Senhor, que me comprometo a buscar-te. Quebrarei as cadeias da idolatria, e em teu nome lutarei pela justiça. Inspirado por aquele ato de coragem, outros líderes começaram a se levantar, um ao lado do outro. Em meio a lágrimas e lágrimas de esperança, a determinação se espalhou como fogo em palha seca. Gideão sabia que o testamento da vontade divina estava apenas começando. Um novo capítulo na história da aliança entre o Senhor e seu povo estava sendo escrito. Contudo, havia ainda a consciência inquietante de que este novo movimento poderia atrair a fúria dos inimigos, e a batalha ensaiava-se no horizonte. Enquanto Gideão olhava para a multidão, sua mente ressoava com o eco das advertências divinas. Quantos permaneceriam fiéis quando a pressão começasse a se intensificar? O plano soberano de Deus se desdobrava, e Gideão sentiu, em seu espírito, que a verdadeira prova de fé estava apenas começando.
Estava diante deles não só a batalha contra inimigos externos, mas a luta interna que cada um enfrentaria. A batalha pela essência de sua aliança com Deus se aproximava, e Gideão sabia que o tempo de discernimento estava a poucos passos. O que o Senhor acabaria por revelar seria como um divisor de águas no caminho de Israel. Assim que o sol começou a se ocultar, Gideão sentiu uma maré de expectativa e temor se acumular ao seu redor. As vozes dos líderes, antes enunciando compromissos, agora eram acompanhadas por um murmúrio crescente. A sombra de dúvida pairava sobre a congregação, como nuvens escuras prestes a despejar tempestade. Ó Senhor, ele orou em seu coração, mostra-nos o teu caminho. Dê-nos força para perseverar, pois a luta será longa. Naquela noite, enquanto o povo se preparava para descansar, uma ansiedade palpável permeava o acampamento. Deitado em sua tenda, Gideão contemplava as palavras do Senhor, as instruções que lhe haviam sido dadas. Ele estava ciente de que a purificação da nação seria um ato de coragem, mas os riscos não eram insignificantes. O inimigo se aproximava novamente, e não eram apenas os midianitas que ameaçavam israelitas, mas também os resquícios da própria rebeldia que ainda habitavam seus corações. No silêncio da noite, enquanto todos deveriam descansar, um brilho incomum iluminou o céu. Um vento enigmático soprou através do acampamento, trazendo consigo um sussurro sagrado. Era a voz do Senhor que quebrou o silêncio. Gideão, levanta-te e ouça. 7 obras estão prestes a ser realizadas em Israel, mas será preciso que os corações de meu povo estejam dispostos a se submeter à minha vontade. Gideão levantou-se, movido por uma urgência que não compreendia plenamente. Ele se dirigiu ao lugar de oração, onde as chamas de um altar ainda ardiam. Com a luz da fogueira dançando sobre seu rosto, ele sussurrou: Senhor, o que desejas revelar? Como podemos vencer esta batalha que nos aguarda? Reuni os que estão dispostos a se santificar e a se dedicar a mim, disse o Senhor. Aqueles que tomarem parte nesta jornada devem estar dispostos a enfrentar o próprio eu, a renunciar ao que é impuro e a se armarem com a verdade. As palavras reverberaram em seu espírito. Gideão lembrava-se de que a batalha pela alma de Israel não se limitava a conflitos externos, mas a essa confrontação interna entre luz e trevas. Ele se lembrou da promessa feita ao povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sarei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Com uma determinação ardente, Gideão preparou-se para a tarefa que estava diante dele. Ao amanhecer, ele convocou o povo novamente, desta vez com um tom ainda mais grave. Escutem, filhos de Israel. O Senhor nos chamou a uma batalha, e essa batalha começa dentro de nós. Quem está disposto a renunciar ao seu eu e se lançar na luz do Senhor? À medida que falava, rostos se voltavam para ele, alguns em expectativa, outros em apreensão. Com coragem, ele interpelou a todos: quem aqui está pronto para se comprometer de verdade? Somos chamados à santidade, e a luta por nossas almas é tão real quanto qualquer espada que possa nos ameaçar. Um silêncio elétrico caiu sobre a multidão. Algumas mãos se levantaram timidamente, e então, como um eco de determinação, mais e mais braços se ergueram. Gideão sentiu a energia crescer. Entretanto, em seu espírito, a dúvida de alguns ainda ressoava, as vozes que sussurravam: seremos capazes? Naquele instante decisivo, Gideão ouviu novamente a voz do Senhor, carregada de expectativa: o maior inimigo do meu povo não é o externo, mas a falta de fé que eles cultivam em seus corações. Acesse a mente e libere os corações dispostos a crer. Assim, eu farei maravilhas entre eles. Encaminhando-se para o centro do povo, Gideão fez uma declaração firme: amanhã, nos levantaremos pela manhã e nos encontraremos em um lugar separado, para buscar ao Senhor em conjunto. Prepararemos nossos corações e nossas promessas, e somente aqueles com fé ousada virão. O Senhor é nossa esperança, e nele depositamos nossa confiança. Enquanto as palavras ganhavam forma e ecoavam na atmosfera, Gideão viu olhares de incerteza transformarem-se em faíscas de coragem. A batalha interior havia começado, e aqueles que hesitavam começavam a sentir o impulso da renovação. Contudo, uma tensão palpável ainda pairava no ar.
O verdadeiro teste de sua fé, o clímax de suas escolhas, estava prestes a ser revelado. Como um aviso ressoante, a consciência de Gideão revivia as visões de um futuro incerto. Ele percebeu que essa nova mobilização poderia também trazer represálias por parte dos que se opunham ao Senhor. A inquietude de seu espírito o alertava do que poderia surgir. A verdadeira prova, no entanto, estava por vir. Para cada passo de fé, um inimigo aguardava nas sombras. A soberania de Deus, entretanto, estava em movimento. O desdobramento de sua vontade estava prestes a tomar forma. E assim, Gideão se preparou, consciente de que, com o amanhecer, viria não apenas a esperança de um novo começo para Israel, mas também a revelação sagrada que desnudaria os corações e determinaria seu destino. Na luz bruxuleante do novo dia, Gideão sentia a atmosfera pesada com o momento que se aproximava. A providência de Deus estava, mais uma vez, aos seus pés, chamando não só por coragem de enfrentar inimigos visíveis, mas por uma luta espiritual que corria nas veias de cada israelita. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, murmurou ele, buscando a força sobrenatural que já havia visto se manifestar em épocas passadas. Reunindo o povo mais uma vez, Gideão fez um convite ao coração de cada homem e mulher. Hoje, devemos consagrar nossas vidas ao Senhor. A batalha que enfrentaremos é tanto exterior quanto interior. Nossas almas precisam estar livres de todo ídolo e toda atadura que nos distanciam de nosso Criador. À medida que suas palavras penetravam os corações aflitos, os rostos de seus compatriotas refletem uma mistura de esperança e dúvida. Os israelitas que se comprometeram a buscar ao Senhor deixaram suas vozes louvar e se uniram em um clamor que ecoava. Mas na mente de Gideão, a sombra da incerteza ainda pulsava, especialmente enquanto olhava para os cidadãos ainda hesitantes. Senhor, como posso garantir que eles permanecerão fiéis? Ele indagou em fervente oração. E, como resposta, a presença de Deus se fez tangível, e a voz suave flutuou em seu espírito. A resposta à sua oração está no fogo da obediência. Este seu passo fará com que a fidelidade brote do interior, enquanto as chamas da verdade queimarem cada impureza que os retém. A instrução do Senhor ressoou em seu ser, dando-lhe um renovado fervor. Determinando-se a seguir a liderança divina, Gideão começou o processo de convocar líderes de tribos para um sacrifício coletivo. Prepararemos um altar, e, nesta consagração, queimaremos os ídolos e as amarras do passado. O Senhor deve renascer em nossos corações para que possamos lutar a batalha que importa. E assim, como um relâmpago cortando o céu, a ideia acendeu em cada homem seu anseio pelo verdadeiro Deus que os guiara. Sem delongas, levantaram um altar em honra ao Senhor, e juntos, se achegaram em adoração, queimando incenso e oferecendo sacrifícios. A atmosfera estava carregada de reverência, e a presença de Deus começou a se manifestar de forma poderosa, repleta de esperança e um chamado para novos começos. As chamas dançavam, refletindo o ardor do Espírito que invadiu o acampamento, enquanto o povo clamava, sem reservas, pelas promessas do Senhor. Na calada da noite, enquanto os israelitas se reúnem ao redor do altar, um som estrondoso rompeu o silêncio. Das trevas emergiram sombras, figuras familiares que se aproximavam não como guerreiros, mas com a intenção de intimidar. Eram os líderes de outras nações, as forças que haviam assistido ao renascimento espiritual de Israel, suas faces revelando um misto de raiva e temor. Com a determinação renovada, Gideão encarou a multidão. Esta é uma nova prova de fé e de obediência. Enquanto nos unimos para enfrentar a provação, nos lembremos que, em nossas fraquezas, o Senhor é nossa força. A segurança que emanava de suas palavras reagiu e liberou murmúrios de coragem entre o povo. Com um bárbaro rugido, os exércitos que se opunham avançaram, mas Gideão não hesitou. Levantou a lanterna da fé e, assim como antes, chamou Israel a declarar: o Senhor lutará por nós. E no instante em que a trombeta soou, como um sinal divino, o exército se dividiu em duas frentes, cada uma exaltando o nome do Senhor enfrentando a tempestuosa noite. Um confronto cósmico se desenrolava com mais intensidade do que a guerra física era a batalha pela alma do povo. Contudo, dentro de Gideão, uma nova inquietude crescia. Enquanto se lançava na batalha, uma visão pairava em sua mente. A advertência do Senhor sobre a apostasia do coração de Israel não deixava seu espírito
Como podemos vencer fora, pensava, se o verdadeiro inimigo ainda reside dentro de nós? Cada vitória externa poderia ser inútil se não fosse acompanhada de um avivamento puro e duradouro nas almas do povo. À medida que a poeira da batalha se assentava e os primeiros raios da manhã lançavam luz sobre o campo de combate, um novo dilema se formava. O Senhor havia cumprido sua promessa e derrubado os inimigos de Israel, mas a verdadeira questão permanecia em aberto. Como ministrar a verdadeira cura e restauração ao povo necessitado? Gideão sabia que se aproximava um novo desdobramento divino. Ele se viraria para este desafio, consciente de que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais o Senhor estava prestes a revelar nesse caminho de obediência e dedicação? As respostas estavam entre a determinação da vontade de Deus e a submissão do coração do povo. Estava diante deles o momento mais crítico que moldaria não apenas o presente de Israel, mas seu futuro eternamente. A história de libertação agora estava entrelaçada com a restauração da aliança, e Gideão sabia que isso exigiria mais do que a força, era um convite para reconhecer que cada passo seguinte estava sob o olhar atento e soberano do Senhor.